Apresentar aqui o trabalho de práticas docentes conteúdo no nono ano do ensino fundamental. Os componentes do grupo são Adriano Nascimento, Clarice Mota, Cláudio Matias, Isabelle dos Santos Silva e Esther. O objetivo do trabalho é sintetizar a abordagem da teoria matemática nas áreas da educação básica, focando em pontos importantes como os conceitos e procedimentos matemáticos, além da indicação de um recurso didático para a fixação do conteúdo. Sobre a aula, o conteúdo matemático é funções, representações numérica, algébrica e gráfica. A habilidade da BNCC é a EF09MA06, que é compreender as funções como relação de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica, e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais de duas variáveis. A unidade temática é a álgebra e o ano escolar é o nono ano. E aqui vamos falar sobre o conceito. O conceito. Domínio conjunto de imagem de uma função. Quando relacionando duas variáveis por meio de uma função, devemos estar atentos aos valores que as variáveis podem assumir em cada situação. Exemplo, o perímetro y de um quadrado é dado por uma função da medida x do lado do quadrado. Pela lei da formação, y é igual a 4x. Nesse caso, temos para x é igual a 2,5 centímetros, o perímetro vale y igual a 4 vezes 2,5 centímetros, que é igual a 10 centímetros. Dizemos que o y igual a 10 é a imagem da função. Para x é igual a 2,5. A variável x deve assumir apenas valores reais positivos, ou seja, x maior do que zero, pois não existe medida de lado menor ou igual a zero. Assim, x nunca poderá assumir o valor menos 2, por exemplo. Dizemos que o domínio dos valores de x dessa função é o conjunto dos números reais positivos. A variável y, portanto, também assumirá valores positivos, y igual a zero. Dizemos que o conjunto de imagens dessa função é o conjunto dos números reais positivos. Na função dada pela lei y igual a 1 sobre x, temos a variável x não pode assumir o valor de zero, pois x não existe na divisão por zero. Assim, a variável x pode assumir qualquer valor real diferente de zero. Nesse caso, o domínio e o conjunto de imagem dessa função são representados pelo conjunto dos números reais, exceto o número zero. Ou seja, o conjunto de valores que a variável x pode assumir chama-se domínio da função e é indicado por D. O valor da variável y correspondente a determinado valor de x é chamado de imagem do número x dado pela função. Cada valor de x existe um único valor de y correspondente. O conjunto formado por todos os valores de y, que corresponde a algum x do domínio, é chamado de conjunto imagem da função e é indicado por Lm. Já a função afim, uma função é chamada de função afim quando é definida pela sentença matemática. X é igual a x mais b, com A pertencente aos números reais e B pertencente aos números reais. E A é diferente de zero. Em uma função afim dada por y igual a x mais b com A diferente de zero, os valores A e B são coeficientes da função. Quando B é igual a zero, além da função afim, é dada por y igual a ax, com A diferente de zero, e ela é denominada função linear. Exemplo, considerar uma função definida por y igual a 4x. Nesse caso, os coeficientes são a igual a 4 e b igual a zero. Ou seja, a função afim é uma função linear b igual a zero. Nesse quadrinho aqui que a gente tem, são apresentados alguns valores de x e y. Observando o quadro, podemos verificar que x é igual a 1, y é igual a 4 e y é dividido por x, a gente tem que é 4. Mesma coisa, viu? X que é igual a 2, y igual a 8 e y dividido por x é igual a 4. E assim por diante. A relação entre os valores correspondentes às variáveis y e x é uma constante, que é y igual
y dividido por x, que é igual a 4, e x diferente de zero. Nessa situação, dizemos que a variável x e y determinam grandezas diretamente proporcionais, cuja constante de proporcionalidade k é igual a 4. O coeficiente a da função linear corresponde à constante de proporcionalidade k é igual a que é igual a 4. Assim, a função linear definida por y igual a x com a mais zero pode apresentar situações que envolvem grandezas diretamente proporcionais, em que o coeficiente a da função corresponde à constante de proporcionalidade. Nesse exemplo, aumentamos o valor de x em uma unidade. Os coeficientes dos valores de y aumentam em 4 unidades. Dizemos que a taxa de variação dessa função constante é igual a 4. Já o gráfico da função afim. Representamos graficamente a função afim, utilizando para isso um sistema de coordenadas cartesianas, no qual a representação oferece todas as informações sobre o comportamento dessa função, e é um recurso muito utilizado por ser fácil de visualização. Em uma função, cada valor de x corresponde a um único valor de y, marcando então, no plano cartesiano, os pontos da coordenada x e y. Obtém-se um conjunto de pontos chamado de gráfico da função. É possível demonstrar que o gráfico de uma função afim no plano cartesiano com x pertencente ao reais é sempre uma reta. Em uma função, cada valor de x corresponde a um único valor de y, marcando então no plano cartesiano os pontos x e y, obtendo um conjunto de pontos chamados de gráfico da função. Exemplo, tração para um plano cartesiano o gráfico da função definida por y, conjunto dos números reais, ou seja, x pode assumir qualquer valores reais. Inicialmente, vamos atribuir valores arbitrários para x, calcular o valor de y por meio da sentença y igual a 2x. Ou seja, vai pegar o x, que é igual a menos 2, e o y igual a 2 vezes menos 2, que é igual a menos 4. O x é igual a menos 1. O y é igual a 2 vezes menos 1, que é igual a menos 2. O x é igual a zero, que vai ser o y igual a 2 vezes zero, que é igual a zero. O x que é igual a 1, que vai ser o y igual a 2 vezes 1, igual a 2. E o x igual a 2, que vai ser x igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. E do lado a gente tem a tabelinha, onde temos os valores de x, que é igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E o y, que é igual a menos 4, menos 2, 0, 2 e 4, que é o valor que a gente calculou anteriormente. E a coordenada, o par ordenado, que de x e y, da primeira que fizemos, é igual a menos 2, menos 4. A segunda, menos 1, menos 2. A terceira, que é igual a 0, 0. A quarta, que é 1 e 4. E a quinta, que é 2 e 4. E o gráfico da função afim é dessa forma. É o conjunto de todos os pontos de x e y com x real e y igual a 2x. E observamos que essa reta, esse gráfico é uma reta crescente. E caso for um número negativo, ou seja, o y igual a menos 2x, ela vai ser uma reta decrescente. Função quadrática. Função quadrática. A função quadrática é definida por um polinômio do segundo grau da variável x, ou seja, é toda função definida pela sentença matemática y igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a e b e c em números reais e a diferente de zero. Exemplo, dado o número real 7, vamos calcular a imagem desse número para a função dada por y igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Nesse caso, temos que x é igual a 7. Efetuamos, então, y igual a 3 vezes, substituindo 7 no x, ao quadrado, menos 4, substituindo o 7 no x, mais 1, que é igual a 147, menos 28, mais 1 igual a 120. Logo, a imagem do número real, número 7, para a função dada é 120. Já o gráfico da função quadrática. Por exemplo, construa no plano cartesiano o gráfico da função definida por y igual a x ao quadrado menos 4, sendo x um número real qualquer. A resolução é, inicialmente vamos atribuir valores reais para x, com valores de menos 3, menos 2, 0, 2 e 3.
Substituindo na lei da formação da função, calcular os respectivos valores de y, determinando os seguintes pares ordenados x e y. Ou seja, ele vai pegar o número menos x, menos 3 e substituir na nossa função. Substituir, a gente tem que o valor do y vai ser 5, o par ordenado menos 3 e 5. Mesma coisa no menos 2. Substituindo, a gente vai ter que o y vai ser igual a 0 e o par ordenado é menos 2 e 0. Substituindo o 0 na nossa função, a gente tem que o y é igual a menos 4. E o par ordenado é o 0 e o menos 4. Substituindo 2 no x, a gente tem que o y é igual a 0 e equivale a 2, 0. Substituindo 3, essa função a gente tem que o y é igual a 5 e o par ordenado é 3 e 5. Aqui a gente vai ver o gráfico, que é o conjunto de todos os pontos x e y com x real e y igual a x ao quadrado menos 4. É o gráfico da função. Esse gráfico é apresentado por uma curva chamada de parábola. O ponto V, indicado na figura, chama-se vértice da parábola. Quando A for maior que zero, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Já no outro exemplo, a gente vai construir um plano cartesiano, o gráfico da função igual a y igual a menos x ao quadrado mais 4x, sendo x um número real qualquer. A resolução. Inicialmente, vamos determinar alguns pontos x e y, como fizemos anteriormente no exemplo anterior. A função y igual a menos x ao quadrado mais 4x, que é o gráfico da função correspondente à parábola que estamos aqui na imagem. Já na tabelinha, substituindo os valores, você vai pegar valores menos 3 e substituir no x. A gente tem que o y é igual a 5 e o x e y equivale a menos 3 e 5. Substituindo o menos 2 no x, a gente tem que o valor de y é igual a 0, que equivale aos pontos x e y, menos 2 e 0. Substituindo 0 na função, substituindo nos valores de x, a gente tem que o y é igual a menos 4, que equivale a 0 e menos 4. E substituindo 2 no x, a gente tem que o y é igual a 0, que equivale aos pares ordenados 2 e 0. E substituindo 3 na função, a gente tem que o y é igual a 5, que equivale ao 3 pontos 3 e 5. Quando a for menor que 0, a parábola tem concavidade voltada para baixo. A função quadrática. É possível determinar que o vértice de uma parábola dada pela função y igual a x ao quadrado mais bx mais c podem ser obtidos calculando como x vértice é igual a menos b sobre 2a, y do vértice é igual a x ao quadrado do vértice mais bx do vértice mais c. No exemplo, y igual a x menos 4, verificamos que o vértice é igual a 0 e menos 4, considerando que a é igual a 1, o b é igual a 0 e o c menos 4, podemos calcular o valor de x e y. O x dos vértices é igual a menos b sobre 2a, que é igual a, substituindo os valores, vai ser menos 0, que é dividido por 2 vezes 1, que vai ser 0 dividido por 2, que é igual a 0. Logo, o vértice é igual a 0 e menos 4. No exemplo 2, o y igual a menos x mais 4x, verificamos que o vértice é os pontos 2 e 4. Considerando a igual a 1, b igual a 0 e c igual a 0, temos x do vértice é igual a menos 2a menos b dividido por 2a. Substituindo os valores, a gente tem que é igual a menos 4 dividido por 2 igual a menos 1. Que é, isso tudo é igual a menos 4 dividido por menos 2, que é igual a 2. E o y do vértice, que é igual a menos x ao quadrado do vértice, mais 4x do vértice, é igual a
menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, que vai dar menos 4 mais 8, que é igual a 8. Igual a 4, quer dizer. Logo, o vértice é igual a 2 aos pontos 2 e 4. Um exemplo de situação-problema contextualizadas, aplicação do cotidiano. Em uma cidade, a conta de água é calculada da forma da taxa fixa de R$ 15. Valor por metro cúbico consumido é igual a R$ 2,50. A função que determina o valor da conta, C, x, é igual a 15 mais 2,5x, onde x é o número de metros cúbicos consumido. Letra A. Qual o valor da conta para o consumo de 10 metros cúbicos? B. Um consumidor pagou R$ 40. Quantos metros cúbicos ele consumiu? Resolução. Letra A. Substituímos o x é igual a 10 na função. Vai ser cx é igual a 15 mais 2,5. Substituir o valor 10 no x igual a 15 mais 25, que é igual a 40. Ou seja, a conta será de R$ 40. Letra B. Sabemos que se x é igual a 40, a gente tem 40 igual a 15 mais 2,5x. Subtraindo 15 com 40, a gente tem que é 25, que é igual a 2,5x. Dividindo ambos os lados por 2,5, a gente tem que x é igual a 10. E aqui a gente tem um jogo para fixar o conteúdo, que foi pego da plataforma Wordial. Aqui algumas imagens do jogo digital de funções, onde tem algumas perguntas que o aluno pode responder, assim como também algumas alternativas que ele pode escolher. No total são 5 perguntas. Considerações finais. É essencial que os alunos compreendam os conceitos matemáticos, seus procedimentos e aplicações da matemática no cotidiano. Assim, o aluno tem uma aprendizagem significativa, desenvolvendo as competências e habilidades necessárias. Aqui as referências do jogo que foi utilizado e do livro de matemática do nono ano, A Conquista Matemática.